Boa tarde a todos, conseguem todos ver e ouvir? O Bjorn diz que está a correr tudo bem. Vou só colocar isto um bocadinho mais pequeno para poderem ver também o chat. Boa tarde a todos. Confirmem-me, se faz favor, se também conseguem ouvir o Dr. Pedro, porque eu tenho aqui indicação que está o som. Mas pronto, vamos ver. Ok. Pronto, se calhar faço uma breve introdução, Pedro. Ok. Nós, nos últimos webinars, temos estado a investir um bocadinho mais portanto, na parte visual do jogo, ou quase na totalidade, pelo facto de o jogo em si, em termos de mecânicas, ser relativamente simples. Portanto, é uma espécie de um walking simulator que tem algum nível de resolução de puzzles, ou se é que podemos chamar assim, mas pronto, tem muito do jogo é a exploração do cenário em si. Portanto, nós temos preocupado mais com a parte do cenário do que propriamente das mecânicas. Temos o sistema de diálogo, a parte inicial feita, e depois, posteriormente, se calhar até num webinar a solo, eu concluo esse sistema, portanto, e depois o Pedro Nogueira trata da criação dos visuais para o UI. Temos o sistema de interação com as outras personagens também, podemos marcar uma current target do jogador, ou seja, para ele depois selecionar para assassinar, entre aspas. Portanto, neste momento estamos mais focados em avançar com a parte gráfica do jogo, começar a ter o terreno um bocadinho mais avançado, começar a desenvolver também o design do nível em si. Portanto, estamos nessa fase. E como tal, achamos por bem que hoje era uma parte importante de falar também sobre texturização do terreno e a forma como estamos a criar o terreno. Isto porque temos sentido algumas, não dificuldades, mas ainda não estávamos em sintonia relativamente à forma como o terreno ia ser feito, e então há pouco, antes de começarmos o webinar, tivemos a discutir algumas estratégias e achámos que este webinar seria interessante de partilhá-las. Portanto, vamos partilhá-las durante este webinar, explicar aquilo que vamos fazer e porque é que o vamos fazer, e quais é que são as vantagens e desvantagens de usar este tipo de técnica. Ok, então vou tentar simular o que fizemos há bocado. Foi simplesmente pegar uma textura de chão, porque eu quero fazer o terreno. Então, o que é que eu fiz? Vim ao não é isto que eu quero. Então, eu não estou a conseguir. Está com o shift preso. Deixa eu ver. Ok, vim ao textures.com, ou num site qualquer que vocês queiram utilizar. Vim buscar uma textura, simplesmente soil, de terreno, uma qualquer, sobretudo aqui umas fotografias deste género, por exemplo, algo assim deste género, que tenha noise suficiente, mas que seja quase o mesmo tom de cor, ou seja, que seja uma coisa linear, ou seja, sem grande contraste de cores. Então, a imagem que eu escolhi foi algo parecido com isto, porque eu quero, vou abrir o PureRef para poderem ver. Onde é que eu tenho aqui o PureRef? Vamos aqui à pasta buscar o PureRef,
referência, MasterGen PureRef. Tenho que fazer update do PureRef porque isto é o anterior, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer update. Para fazer update do PureRef, vamos assim aqui a PureRef, porque isto é o antigo. Vamos fazer download, 1.1.1 está certo, custom 0. Agora, enquanto tu instalas o PureRef, eu vou falando um bocadinho de qual é que era o problema. Claro, força. Portanto, nós estamos à procura de uma estética meio parecida com aquilo que se fazia portanto, na PS1. O que é que acontece? Os terrenos na PlayStation 1, portanto, são tudo meshes, como vocês têm visto o Dr. Pedro Nogueira a fazer ao longo destes webinars, portanto, criação do terreno em meshes. O problema é que nós temos triangulado o terreno e tentamos criar variação através de uma triangulação do terreno, e eu posso ir mostrando aqui em wireframe, ou shaded wireframe. Portanto, nós temos o terreno modelado desta forma. Não era este que estava, era... Já agora vou ligar o que estava antigamente. Isto foi apenas um teste. Portanto, temos o terreno modelado desta forma e isto facilita-nos a criação de variações no terreno um bocadinho mais, não diria realistas, mas variações um bocadinho mais ou menos previsíveis, mais acidentadas. E isto só traz um problema para o tipo de estética que nós estávamos a tentar alcançar, que é o facto de, como estamos a utilizar um terreno triangulado, não conseguimos facilmente colocar as tiles de texturas em pixel art ou com baixa resolução. É difícil a criação do vez para isto, ao fim e ao cabo. É muito difícil criar o vez para que isto encaixe perfeitamente e que a coisa funcione. Então, aquilo que nós estivemos a discutir e que chegámos à conclusão que seria uma boa forma de fazer isto, não perfeita porque tem os seus inconvenientes, mas uma forma aceitável de fazermos isto, era utilizar uma técnica relativamente recente para a criação de materiais para videojogos, que é um mapeamento triplanar ou mapeamento cúbico das texturas. Portanto, em que é que isto consiste? Consiste em nós ignorarmos completamente os UVs, neste caso da mesh do terreno, e utilizarmos os vértices como, ou a posição dos vértices como a base das coordenadas de textura. Em vez de criarmos texturas, ou do artista criar texturas, nós utilizamos do lado do Unity, ou mapeamos do lado do Unity, a posição dos vértices para os UVs. O que é que isso permite? Que não exista, portanto, texturas esticadas, nem puxadas para um lado ou para o outro, consoante o tamanho dos triângulos que estamos a ver na mesh. Ao fim e ao cabo, uniformiza todas as texturas e nós só temos que nos preocupar em controlar um tiling global do objeto. Agora, desculpe, sim. Ia dizer que, só para concluir, o primeiro drawback, ou seja, o primeiro inconveniente deste tipo de técnica é que as transições entre objetos nos triângulos potencialmente podem se tornar muito abruptas, ou seja, termos pixels cortados a meio, por exemplo, termos esse tipo de transições que não são bonitas se quisermos um jogo perfeitamente pixelizado, mas se quisermos fazer algo como os primeiros jogos de computador e um bocadinho mais com uma resolução maior nas texturas, acaba por resultar minimamente. Depois, o segundo inconveniente é que o artista perde um bocadinho o controle da forma como uma texturização é feita no cenário. Para nós lutarmos, entre aspas, contra este inconveniente, decidimos utilizar uma segunda técnica, ou seja, para além do mapeamento triplanar, optámos por utilizar uma técnica para dar mais controlo ao artista novamente, que é
a fazer blend das texturas através das vertex colors, ou seja, das cores dos vértices. Este webinar vai ser então um bocadinho uma explicação mais prática de como é que estas duas técnicas funcionam em conjunto e qual é o resultado final da aplicação das mesmas. Então, a ideia é termos uma coisa também à mesma pixelizada, termos... basicamente estamos a inventar, como o Pedro disse, estamos a inventar um bocadinho porque na PS1 não havia este tipo de transição, não é? E não havia este tipo de técnica. Mas é uma técnica que já existe há bastantes anos, por isso é que o Pedro disse relativamente recente, tanto que já era algo que a PlayStation 2 e a Nintendo, não sei se a Nintendo 64 não fazia ou não, mas a PlayStation 2 já fazia. Que era um fade que nós vamos ver que não fica bem, que não bate bem com a pixelização, ou seja, a pixelização normalmente lida muito com hard edges e as coisas quando fazemos gradients com o estilo pixel em texturas fica estranho, mas de qualquer modo o equilíbrio que arranjamos pode ser interessante. Então a primeira coisa que eu fiz foi arranjar uma imagem e essa imagem vai ser uma textura de 128 por 128, depois podemos juntar em 256, mas por agora vamos fazer imagens separadas, depois a optimização vem depois, combinei eu isso com o Pedro, então fica 128 por 128, create, e agora vou pegar numa das imagens deste género, uma que eu acho interessante, sobretudo uma coisa que tenha noise e ao mesmo tempo que pareça chão, como por exemplo uma destas assim deste género. Mas quero uma coisa mais uniforme e acho que é mais por aqui, por este tipo de imagem. Se eu pegar nisto, aliás, até com esta imagem pequenina posso simplesmente fazer um print screen e selecionar isto, copy, e agora depois do copy vou fazer no Photoshop paste e a imagem ligeiramente do mesmo tamanho, como podem ver é um bocadinho maior. Então o que é que eu quero fazer? Quando estiver a utilizar, eu posso utilizar Nearest Neighbor ou simplesmente um modo bicúbico e a imagem fica com este aspecto. No Photoshop, se estiverem a ver esta grelha e se não quiserem ver esta grelha, deixa-me só tirar aqui isto está aqui de uma maneira estranha. Se não quiserem ver esta grelha, têm que ir a View e Pixel Grid, tenho que desligar aqui Show Pixel Grid para poder deixar de ver aquilo que está ligado por defeito. Agora, temos aqui estas pequenas imagens, quer dizer que isto vai ficar feio se fizermos um tiling disto. Ou seja, se eu tiver, isto aconselho-vos a fazer também, sobretudo o Photoshop, que é ótimo nisto. Porquê? Porque esta imagem neste momento não está tileable, ou seja, não é seamless. Se eu vier agora aqui a View, e se eu vier a View e se eu fizer o modo de porque que não? Porque isto é o Photoshop 2020, pois. Não dá para fazer isso no Photoshop 2021. Vou levar isto para o Sprite, no Sprite dá para fazer. No Photoshop 2021 vocês têm uma coisa que é o Tiling Preview, que é simplesmente poderem ver o vosso objeto, a vossa imagem tileable várias vezes, só que este aqui é um computador antigo e não temos aqui essa particularidade. Então vamos aqui ao Sprite e eu vou tentar abrir o Sprite. Vou tentar abrir o Steam. Porque a ideia é vermos, ou então posso simplesmente usar o Wrap, mas de qualquer maneira eu não vou conseguir fazer com que vocês vejam aquilo que eu queria, que era ver o tiling todo, por isso vou ter que levar esta imagem para o Blender, mas pronto. O que eu quero fazer também? Quero desligar estas partes mais verdes, ou deixá-las da mesma cor, ou seja, com o Clone Stamp eu posso apagar e
isto está-me a fazer aqui uma interferência qualquer. O Photoshop não está a correr, não está a funcionar corretamente. E eu não estou a conseguir. Parece que está preso. Pois, o shift está preso, mas eu não consigo perceber porquê. E ele está-me a fazer o shift. Pronto, eu não consigo trabalhar com o Photoshop assim. Pronto, peço desculpa, vamos abrir o Steam. E eu agora não tinha aqui a minha password do Steam, que eu não me lembro de qual é que é a minha password do Steam. Então dê-me só aqui um segundo enquanto eu vou buscar a minha password do Steam e pode ser que eu consiga avançar com isto. Ok. Avançando se calhar um bocadinho e depois vocês vão ver isto outra vez, portanto do lado do Blender, e podemos voltar a ver no lado do Unity, para o mapeamento triplanar das texturas que o Pedro entretanto vai enviar assim que conseguir abrir o Sprite e fazer a explicação que vos estava a dar. O mapeamento triplanar no Unity é relativamente simples, seja através de um shader editor como o da Amplify, que é o que eu utilizei no projeto, ou em relação ao shader graph. Portanto, nas versões mais recentes do shader graph também tem um node que é o triplanar sampling. Portanto, podem também utilizar esse node, que acaba por ser a mesma coisa. O que é que isto permite fazer? Permite que nós façamos então o sampling das texturas baseado na world position dos objetos, ou dos vértices, aliás, e depois adicionei aqui uma propriedade de tiling que é utilizada como tiling de todas as texturas, portanto é um tiling universal do terreno. Basicamente, é isto, portanto a base é, para cada textura utilizamos um tipo de sampling que, em vez de ser o texture sampling, é o triplanar sampling, e reparem que não temos então UVs associadas ao sampling. A parte dos vertex colors que vem a seguir também é muito simples, mas deixamos isso para depois da explicação do Pedro dos vertex colors no Blender. Ok, então eu vou pegar noutra imagem que não tenha que apagar as coisas, ou seja, de maneira que eu não tenha que usar o brush, e aquilo que eu queria era mostrar-vos isto, ou seja, aquilo que eu queria era colocar a imagem, depois mostrar apenas o tile mode e mostrar que isto não faz um tiling perfeito. Porquê? Parece que está a fazer perfeito, mas aqui encontramos uma mancha mais clara, outra mais escura, outra mais clara, outra mais escura. Esta aqui é uma cor que parece-me demasiado, não parece realista, parece demasiado laranja. Vamos procurar outra um bocadinho mais suave, algo assim deste género, para uma segunda textura. Então, print screen nisto, copy, vamos ao Photoshop, Ctrl N, 128 por 128. Esta é muito clara, vou fazer assim, vou ao Hue e Saturation e vou tirar a saturação desta imagem. Ok, depois o que nós tínhamos feito mais? Tínhamos mais uma versão muito escura. Ok, vamos aqui a Soil. E procurar aqui, por exemplo, Rough. Esta imagem, por exemplo, que está aqui, é boa para isto. Eram 4 texturas, não era, Pedro? Sim. Então vamos aqui outra vez, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl T, ups, não. Vamos aliar este e vamos fazer isto como deve ser, Ctrl N, 128 por 128, ou então não, podemos fazer assim,
deixar assim, Ctrl V e agora Ctrl Alt I e mudar o sampling da imagem para 128 por 128, desligando aqui isto. Vou colocar isto a 128 por 128, ele vai fazer o scale da imagem com o tipo de resample que eu quiser. Então vamos fazer, por exemplo, bicúbico, para não perdermos grande informação. Ficamos com esta salganhada toda. Então o que é que eu quero fazer? Quero fazer agora mais uma versão disto. Então vou fazer uma cópia disto, Ctrl J, Ctrl U, escolho de retirar a saturação, não tanta, baixar aqui um bocadinho disto e se calhar puxar um bocadinho do contraste. Puxar o contraste é puxar as curvas desta maneira, não tanto, senão o resto das cores ficam contrastadas também, e isto podemos utilizar para as cores mais escuras, para as sombras. Então, vamos fazer então a organização disto. Isto vai ser a cor mais escura, pode ser o blue. Então, vamos gravar isto com Save As, com um PNG, na pasta correta, texturas, e vai ser o B, neste caso era o R, mas pronto, vai passar a ser o B02, ok, vou apagar esta layer, aumentar se calhar um bocadinho as curvas desta, Ctrl U, tirar um bocadinho a saturação, vou fazer Ctrl T e vou rodar isto para não haver repetição de styling. Então vou fazer File, Save As, PNG, pode ser o A, ok, este, Ctrl Shift S, PNG, G 02, ok, e este primeiro que eu não gosto mesmo nada desta imagem, mas pronto, acho que não vai ficar bem, mas vamos experimentar, pode ser que fique. Então Ctrl Shift G, vamos fazer então, já temos o B, já temos o G, já temos o B, temos o A, temos o R, 02. Ok, pronto, então vamos simular isto no Blender e depois o Pedro mostra-vos como é no outro programa, então, no Unity. Então, este objeto que eu tinha aqui é a primeira parte, é a primeira base do cenário, né? Que nós tínhamos um cenário que estava dividido por algumas partes, que são, só abrir aqui muito rapidamente, é a parte A, ou seja, é o bloco A do terreno, e o material está neste momento, é simplesmente um Diffuse BSDF, ou seja, isto é para os formantes de Blender, é simplesmente um material sem nada, nem sequer é PBR, é só cor e roughness, mais nada. E então, o que é que eu quero? Eu quero que esta cor seja irrelevante, então para isso eu vou colocar a informação de Vertex Color, que ainda não temos. Se eu vier aqui a Vertex Paint, né, eu vou ver o que é que ele tem. Este objeto tem, neste caso, um Vertex Group, não interessa, e aqui em Vertex Color temos já um index de cores, né, que não tem nada. Para vermos esse index de cor no objeto, eu vou ter que ligá-lo aqui a este material. Então, para isso, vou fazer Shift A para criar um node aqui, e o node chama-se Vertex Color. Tenho que ir buscá-lo, chama-se Call, eu agora venho aqui buscá-lo, Call, Enter. Pode ser Call, posso criar outro, eu se calhar que é melhor criar outro para não haver justiças. Vou criar este que é o Alpha, como é que eu chamo isto, Pedro? É Vertex Color de transição, RGB. Pode chamar Texture Blending ou... RGB Blend.
Ok, agora venho buscá-lo aqui, RGB Point, quer dizer que é isto que estamos a ver, Color, e agora isto vai ficar inutilizado, aquela cor, e agora a cor que eu escolher aqui, posso pintá-la aqui diretamente. Agora, se repararem, vou escolher uma cor um bocadinho mais forte para poderem reparar, para poderem ver. Quando eu pinto preto, reparem que eu não vou conseguir pintar uma coisa muito suave. Porquê? Porque eu estou a pintar cada vértice, e cada vértice está a fazer, como podem ver, a interpolação entre preto total e branco. Ou seja, este vértice que está aqui é preto, mas este está aqui é branco. Branco. Quer dizer que se eu vier aqui a Vertex Paint, se eu pintar agora este, ele vai fazer uma união deste, vai fazer uma união daquele. Eu estou a pintar polígonos. Okay? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero aproveitar este smoothing que está a acontecer para fazer a transição através de um blending. Não é? Então o que é que eu preciso de fazer? Preciso de pintar as coisas que eu quero com cores diferentes e, neste caso específico, com as 3 divisões da cor, que é R, G e B. Então, para isso, posso clicar aqui na própria cor e posso escolher o modo RGB, não o modo Hue Saturation Value, que não me serve de nada, o modo RGB, para poder escolher pintar só a preto, ou seja, só a vermelho, o vermelho puro, né? E qual é que é o vermelho? Deixa-me só ter a certeza do que é o vermelho. É que eu acabei de criar. Dados. A textura vermelha que eu acabei de criar é a normal, exato. Então é o caminho, pode ser. Então o caminho pode ser a vermelha, exato. Então o caminho é a vermelha. E o resto vou pintá-lo de outras cores. E o resto tem que pintar a preto, não é? Pedro, para ficar bem. Então exatamente. Vamos começar com o preto. Vamos colocar tudo a preto. Vamos pintar tudo a preto. Para isso basta fazer apenas um coisa grande. Com a tecla F aumentar o brush e tentar apanhar todas as partes. Dá para fazer flood, mas pronto, não, é mais rápido assim. E agora vamos com o vermelho pintar então a parte que eu preciso. Ou seja, ao fim e ao cabo, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar 3 alfas diferentes, ao fim e ao cabo, que nos permitem fazer interpolação entre 4 texturas diferentes. Isto porque, se nós associarmos uma textura ao vermelho puro das Vertex Colors, e se associarmos mais 2 ao verde e ao azul, respectivamente, ficamos com 3 canais de alfa que podem ser interpolados entre eles e entre o não haver nada, que é o preto. E se não existir nada, podemos ter então uma textura base. Daí as 4 texturas que conseguimos ter. Sem Vertex Colors, com o vermelho, com o azul e com o verde. Ao fim e ao cabo, é essa a forma que nós utilizamos então para a interpolação e para a transição das várias texturas depois no Unity e dentro do jogo. Qual é que é a vantagem extra disto? É que se vocês quiserem fazer uma pequena alteração sem ter que ir ao Blender, também tem ferramentas de texturização, ou melhor, de Vertex Painting no Unity, e isso também permite que vocês pintem 1 ou 2 vértices que ficaram esquecidos, por exemplo, ou só para dar um pequeno retoque numa certa zona do cenário, e pronto, e vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, o preto é o normal, ou seja, o preto vai ser esta cor, o azul vai ser esta mais escura, o verde vai ser este verde e 1, 2, 3, 4 e
vermelho vai ser esta que eu não gosto muito. Então vamos ver como é que vai ficar e depois muda-se as cores. Muda-se as cores da textura até, podemos mudar as cores da textura. A única coisa chata é que tem que vir aqui agora a red, porque se eu fizer sampling, se eu fizer S para fazer o sample da cor, ele não vai escolher exatamente a cor correta, embora funcione, não é assim exatamente o que eu quero que seja. Quero trabalhar isto como deve ser. Então, reparem que a união entre vermelho e azul é claro que dá roxo, mas como isto é um método aditivo, vai correr bem também no Unity sem problemas. Então vamos lá experimentar isto. Vamos então simular isto para os falantes de Blender que não trabalham com o Unity, se calhar vão querer fazer isto também e quero-vos mostrar esta técnica muito facilmente, muito rapidamente. Então, temos a informação de Vertex Color, temos que quebrar então esta informação em 3 canais, RG e B, não é? Então temos que criar um node novo chamado Separate RG e B. Se eu clicar... Já desapareceu, que não posso mover o rato sem querer. Separate RGB e agora sim clico aqui, ele vai separar automaticamente e vai mostrar então o que é que o R mostra, o que é que o G mostra e o que é que o B mostra. Ou seja, tem alfas, basicamente são alfas que eu posso usar como fatores usando nos mix nodes. Ou seja, Ctrl clique para arrastar isto, vamos afastar só mais um bocadinho isto. Quero fazer um mix RGB. O que é o mix RGB? É o que me permite fazer uma transição entre uma textura e outra. Só isso. E então, posso fazer isso com cores ou com texturas. Se tiverem o Node Wrangler ligado, que eu não sei se neste Blender ou não tenho ou não, porque isto não é o meu computador, venho aqui a Add-ons, Node Wrangler e não está ligado, então vou ligar aqui o Node Wrangler. Ele vai-me ligar aqui, se eu fizer Ctrl T, ele vai-me ligar aqui automaticamente um node de Image Texture, ou seja, Image Texture, um de Mapping e um de Texture Coordinate, e eu quero que a coordenada da textura seja o Generated, não quero que seja o V. Então vou fazer o Generated, vou depois aumentar aqui o Scale, porque isto aqui é apenas para mim, não tem a ver com o Unity, não vai para o Unity isto. Quero agora colocar aqui a textura, por isso venho aqui e faço Open da textura, vou buscar a textura onde é que ela está. Quero a textura A2 e depois quero utilizar isto para outros nodes, então vou fazer simplesmente Shift D. Perdão, antes de fazer Shift D eu quero tirar o tipo de textura, em vez de ser linear, quero que seja, vamos fazer assim, sem fio, ou seja, sem fio. Exatamente, ou seja, como podem ver, eu não quero isto no FAC, quero isto no Color, ou seja, o FAC é o R. Ou seja, como podem ver, a textura está assim, está feia, não é? Então não pode ser linear, tem que ser closest. E assim com o closest eu consigo ver então a textura que quero. Só que isto está muito grande. Então posso simplesmente chegar aqui ao Scale e diminuir o Scale como eu quero. Neste caso, se calhar por 10 deve funcionar. Se calhar não é bem isto, mas mais à frente depois mudamos. 20 vá. Ok. Agora, como podem ver, eu tenho no neste mix tenho uma cor qualquer, né, a fazer um mix deste terreno. Então, se eu duplicar este terreno, que já está em closest, se eu duplicar este terreno e for buscar esta textura, e for buscar agora a seguinte, que é esta B, posso utilizar o mesmo nó de mapping, aqui também no vetor, e colocar esta color aqui. Ou seja, com estas duas colors, o R vai fazer a transição entre... Não é este, é o R. R2. Exato. O R vai fazer a transição entre o A, que é o que não tem nada, que é o 0. Exatamente, é isto que eu queria. Ou seja, que para fazer o terreno, consigo fazer então com que vamos ver aqui, se eu fizer Ctrl Shift e clicar aqui, exatamente, o R é o que está a branco, quer dizer que o que está a branco é o que vai deixar passar o de cima, então o que está por cima é o A e o red é o que está por baixo,
Portanto, está a bater certo. Se não bater certo, é só trocarem também. Então, agora quero fazer a mesma coisa com outros. Então, vou ter que duplicar o Mix Node para os outros. Então, Shift D. O factor já não é o mesmo, já é o factor do G. E este está mal, este não é daqui, este aqui não é daqui. Este é com o... perdão, é daqui, é o primeiro color. E agora este segundo é que é com este novo. Então Shift D para duplicar este. Vamos buscar o G2, que é... Perdão, agora é o B2. Não, é o G, enganei-me outra vez. É o G2 em closest, está a mesma. Em closest, neste color aqui. Quer dizer que entre o G vamos ter esta segunda cor, que não está a aparecer bem. Porquê? Porque eu não tenho nada ligado neste vector, tenho que ligar aqui o vector à mesma a este node, ou seja, este tipo de mapping está a alimentar estes três nodes. Eu vou organizar isto um bocadinho melhor. Percebem o que está a acontecer? Agora, a parte que eu pintei a verde já está com o verde, correto? Então vamos fazer só mais um, que é só mais um que precisamos. Então, Shift D, não vou esquecer de colocar o vector agora no próprio vector, ou seja, estes atributos estão a alimentar estas 4 imagens, e estas 4 imagens estão a ir para uma escadinha de Mixed Nodes, em que cada fator tem um RGB diferente. Okay? Então, Shift D, para aqui. Esta color vem para esta color, este color vem para esta color, né? E o fator deste é o B. E agora, esta cor que vem aqui vai ser este último B, que é o fecheiro B2. Arrasto este para ali para cima. E agora sim devo ter o preto no sítio, ou seja, a parte mais escura no sítio que eu quero, que é esta. Está muito escuro agora, por isso o que é que eu posso fazer? Posso alterar a textura do objeto, posso aumentar a textura, posso ir à textura em si no Photoshop ou no Sprite e alterar, ou posso simplesmente fazer um blend, por exemplo aqui este blend, posso fazer um blend para aclarar um bocadinho a textura. O que é que eu estou a fazer na realidade? Estou a fazer isto, que é, se eu utilizar o Node Wrangler, que deve estar ligado, vocês podem utilizar Ctrl Shift e clicar aqui no Vertex Color para ver o que é que está a passar. Então, existe muito azul, eu não quero assim tanto azul, então com o Blur, por exemplo, posso fazer Blur aqui no azul. Esta informação vai para o Unity depois. O que é que não vai para o Unity? É se eu fizer outras alterações aqui em Nodes. Portanto, se eu agora vir o que é que está a passar, esta mistura toda, basta voltar a clicar Ctrl Shift aqui no próprio material em si, ou seja, isto é o material, isto é o output, que é o que sai para o material, isto é o material em si, e estes são os nodes todos que estão a alimentar o material. Então, vou só repetir, temos aqui o Vertex Color, que é aquilo que tem o RG e o B, separamos esse RGB em 3 nós diferentes, RG e B. Depois, como é que fazemos essa união? Temos que fazer um mix de cores, e esse mix é 2 elementos que têm depois um fator. Qual é que é o fator? É o que vem deste canal. Com a divisão entre 4 imagens que têm um tipo de mapping com 20%, com 20 unidades de escala. Espero ter sido claro, porque isto aqui há muita gente se calhar não compreende ou que tem dificuldade nisto, e eu queria mostrar algo claro. Então, aqui agora quero pintar aqui esta zona que está muito clara, quero pintar esta parte mais escura. Então, basta ir agora à cor, posso pintar o vermelho, posso pintar o azul, né? E agora tem informação. Agora, se calhar este azul está muito escuro, por isso eu, antes de passar agora ao Pedro, vou se calhar aqui ao Photoshop e digo, esta cor que está aqui está muito escura, não quero tanto, então posso aumentar só assim a opacidade,
aumentaram, diminuir a opacidade e gravar um PNG por cima disto. É um método, como é que se chama? É um método de trabalho um bocadinho destrutivo, mas podiam fazer uma versão seguinte, mas como eu sei que não vou precisar daquilo, está saved e agora basta fazer um reload aqui do ficheiro, que é este aqui. Não, é este. Não. É este último. É o B. E agora já não se nota tanto. Já está mais escuro, já faz mais sentido usar. E pronto, vou-te enviar estas imagens e consegues simular então a mesma coisa no Unity. Sim. É claro que depois podem fazer isto, pensem assim, a possibilidade disto. Podem utilizar isto para outros tipos de aplicações, como por exemplo, um Ambient Occlusion falso. O Ambient Occlusion é uma coisa que em tempo real é tramadíssima de fazer e intensivo para o computador e para a consola, né? Podem sempre ver como é que o Ambient Occlusion funciona, ou seja, o Ambient Occlusion, para quem não sabe, é este tipo de sombra de contacto, que não é uma sombra que não é motivada pela direção da luz, é apenas uma sombra que é motivada pelo contacto ou pelas as distâncias das normais umas em relação às outras. Agora, o Ambient Occlusion funciona em tempo real, só que é uma coisa screen space, ou seja, é algo que é feito a screen space através dos raios da câmara, não é perfeito. Então, se têm um modelo deste género e não querem estar a calcular isso sempre em tempo real, podem fazer um tipo de bake em que sabem que se esta zona vai ficar um bocadinho mais escura, então, por exemplo, debaixo da casa, debaixo da casa quero ter sujidade, posso pintar com uma textura um bocadinho mais escura e já tenho uma espécie de sombra. Ok? Uhum. Se vocês quiserem, só aqui um à parte, se vocês quiserem, e possivelmente nós vamos acabar por fazer isso também, se tu quiseres pintar o Ambient Occlusion e as sombras dos objetos, o que podem fazer é utilizar as Vertex Colors que acabaram de pintar, depois de terem as Vertex Colors todas pintadas no cenário, fazer o bake das Vertex Colors para uma textura. E aí chama-se os Splat Maps, é o nome que se dá a quando nós fazemos bake de Vertex Colors para uma textura. O que é que isso permite? Permite que eu, depois do lado do Unity, vá buscar não a informação dos Vertex Colors para fazer a transição, mas ao Splat Map, ou seja, à textura que levou o bake dos Vertex Colors. O que é que isto permite? Eu assim envio mais uma textura para o Unity, uso-a para fazer o blending das texturas e os Vertex Colors continuam a ficar disponíveis para que o Pedro, por exemplo, os utilize para pintar os modelos, fazer sombras, esse tipo de coisas. Portanto, acabam por, sempre que precisam de mais do que uma textura, ou sempre que precisam de utilizar mais do que 3 Vertex Colors, porque não existem, ou usam o RGB, ou então se precisam de mais, já não conseguem fazê-lo só com Vertex Colors, começam a fazer bake para texturas, ou seja, para terem acesso a mais Vertex Colors, ao fim e ao cabo. Então, se quiserem fazer 2 Splat Maps, significa que podem fazer blend de 8 texturas no vosso cenário, por exemplo. E ainda ficam com as Vertex Colors para mais 3 texturas, ou para sombreados, ou para aquilo que vocês quiserem. Portanto, ao fim e ao cabo, é uma questão de organizarem bem o projeto, perceberem bem o que é que vão precisar fazer este tipo de testes primeiro, perceber quais é que são os canais de cor que vão precisar de facto para os alfas e depois executar de uma forma consistente também para depois não andarem com trabalho destrutivo do género, eu aqui usei Splat Maps, ali vou usar Vertex Colors, depois têm materiais diferentes e fica uma grande confusão e não fica um projeto consistente a nível gráfico. Portanto, depois de decidirem quantas texturas por terreno e decidirem se vão utilizar sombreados com Vertex Colors, aí começam a produzir os assets todos tendo em conta essa informação. Então, vou-te enviar o fecheiro
só mesmo este modelo para mostrar, está bem? É só mesmo, ou seja, o modelo do bloco A. Já tinha feito uma versão, então vou fazer uma segunda e vou enviar isso para o teu. Dá-me aqui um segundo, que é para eu saber onde é que estou organizado. Aqui deste lado. Eu quero enviar isso para o Discord. Está em cenário teste Vertex Colors 2. Ok. Já enviei e vou mostrar então o teu ecrã. Queres que eu mostre um bocadinho mais de tamanho? Pode ser, sim. Portanto, temos aqui o Alpha, que ainda não aparece ali do lado da Unity, mas já vai aparecer. Que eu já vou, estou só a fazer download das texturas. E do FBX vem para aqui. Ok, ele já apareceu. Portanto, eu vou só desligar aqui este cenário, vou dar disable ao objeto e vou colocar então o teste. Isto é 90, isto 000. Pronto, e temos aqui então aquela primeira parte do cenário. Eu já criei então o material que é este material que eu dei o nome de M-Terrain e o shader é então aquele que vamos abrir é o Unlit Terrain, portanto é um shader do tipo Unlit, o que significa que qualquer luz que exista no cenário não vai ter impacto na sua cor, por defeito, sendo que existe a possibilidade de nós criarmos formas diferentes de iluminação através de shaders Unlit. Ou seja, nós podemos de facto criar tipos de iluminação específicos para o nosso jogo com shaders Unlit, mas não vamos entrar por aí hoje. Portanto, outra coisa que não nos podemos esquecer é ir às nossas texturas e fazer o mesmo tipo de alteração que o Pedro fez do lado do Blender, que é desligar então o filtering ou ligar o closest ou nearest neighbor. Portanto, no caso do Unity chama-se point filtering, ou seja, sem filtros na textura, para ajudar também depois no building, ou seja, no packing das texturas, quando fizermos build do jogo, também é importante dizermos qual é que é a max size da textura e vamos desligar aqui a compressão, porque queremos que as cores fiquem exatamente iguais àquilo que nos foi enviado. São imagens pequeninas também, não é? Certo, exatamente. E basicamente a partir deste momento o shader está criado de forma, e isto, se vocês repararem, é muito idêntico àquilo que o Pedro mostrou do lado do Blender, com uma pequena alteração, ou uma pequena diferença. É que o mapeamento do lado do Blender é um node à parte, ou seja, nós tratamos das definições de mapeamento num node e depois fazemos o sampling das texturas noutro. Aqui funciona tudo no mesmo node. Ele se chama Stripe-Planar Sampling, significa que fazemos o mapeamento do tipo triplanar ou cúbico e o sampling da textura ao mesmo tempo. A única coisa que eu fiz foi então criar 4 propriedades de textura para conseguirmos alterar no inspector do material. Temos então a base texture, uma para o vermelho, uma para o verde e uma para o azul. E eu já pus aqui algumas texturas default, mas não liguem muito porque já não são estas. De qualquer forma, aquilo que nos resta ver é que o tiling é universal tal como era no Blender, portanto tínhamos aquele node de mapeamento em que alterávamos lá o tiling ou o scale, que é como se chama no Blender, e ele alterava para todas as texturas. Aqui fizemos o mesmo, mas com um node que é uma propriedade que fica também no inspector.
portanto eu consigo com este tiling fazer uma escala uniforme para todas as texturas, e é uma escala quadrada, portanto se eu aumento para 2 o tiling é 2 vezes 2, U2, V2, certo? Portanto escala uniforme e para todas as texturas. E depois, em vez de utilizar o Mix Node do Blender, utilizo o LURP, que é uma interpolação linear, que basicamente é a mesma coisa, só que em vez de ter cor A, cor B, ou cor 1, cor 2 e FAC do fator, aquilo que temos é um alfa. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Eu ligo o R ao alfa da primeira transição entre duas texturas, ligo o G à segunda transição e ligo o B à terceira transição, e depois coloquei aqui um static switch, simplesmente para debugging, em que se estiver ligado eu mostro as vertex colors e não as texturas, se estiver desligado ele mostra as texturas, só para nós conseguirmos controlar ou perceber o que é que está a acontecer de uma forma um bocadinho mais controlada, e também podermos pintar depois os nossos vertex colors se quisermos. É muito, muito simples este tipo de setup e permite que vocês façam então o blending das várias texturas. Se vocês quisessem então utilizar os splat maps, em vez de ter aqui vertex color, bastava terem então uma textura, portanto texture sample, iam buscar outro texture object que chamavam então de splat map, por exemplo, e depois utilizavam então os canais RGB da textura do splat map para fazer a transição entre cores, em vez de utilizarem o RGB dos vértices. Portanto, é apenas isso. Vamos então gravar isto e vamos colocar as texturas. Portanto, se eu for ao material do terreno e ligar as vertex colors, ele não vai mostrar nada. Porquê? Exportaste com vertex colors, Pedro? Ou... Não está a mostrar. Estou a mexer outra vez. Vou só colocar outra vez, colocar as texturas. Export FBX. Selected Objects. Include... Também pode ser um problema do meu lado, deixa-me só confirmar. Não. Não, acho que não. Geometry. Quase deu, porque é que não está a dar neste? Ok, se eu não sei, o melhor é pesquisar, não é? Porquê? Porque eu tenho tudo, tenho aqui o Vertex Color. Porque é o segundo. Desculpa. Já percebi, está aqui desligado. Certo, é o segundo mapa que estava aí. É o segundo mapa, exatamente. Eu neste vou apagar o primeiro, vou deixar este, vou verificar que ficou tudo bem, tá? Neste aqui, ou seja, neste aqui, tá? Ok. File, Export, FBX, deve ter sido do meu lado de certeza. E 3, Export, vamos aqui ao... Vou fechar outra vez, cenário, está aqui. Okay. Agora sim, mais uma vez, vamos colocar então o nosso material e já aparece, portanto, o que é que está a acontecer? Se eu ligar então os vertex colors, vemos exatamente aquilo que estava do lado do Blender, portanto é exatamente a mesma coisa. Se começarmos a colocar as texturas, o que é que vemos? Portanto, base color aparece, ou base texture aparece esta textura, porque é a única que não está dentro dos alfas RGB. Portanto, ele está a tentar interpolar algo que não existe para quando o alfa existe, ou seja, não vemos cor no sítio em que existe um alfa. Quando começarmos a colocar texturas para o R, por exemplo,
ele vai buscar o alfa do R e introduz então a cor para o vermelho, e eu posso ligar e desligar para vocês verem o mapeamento. Colocamos o azul no azul e o verde no canal verde, e depois basicamente nós temos então exatamente aquilo que víamos do lado do Blender. Portanto, é uma forma fácil de vocês criarem blending de texturas, e depois temos então o tiling, tal como tínhamos do lado do Blender. Portanto, conseguimos ter um efeito que não é perfeito, e lá está, temos aqui estas transições que cortam pixels a meio, mas com um bocadinho de mais algumas batotas e formas de desviar o olhar do jogador para sítios de facto mais importantes. Isto acaba por ser irrelevante para o jogador se o resto do jogo tiver bem feito e o cenário tiver qualidade. Portanto, ao fim e ao cabo, era isto que nós queríamos mostrar, e era esta técnica que queríamos mostrar. Só para concluir, relembrar que vocês podem então utilizar ferramentas como o Polybrush do Unity. Portanto, isto faz parte do Package Manager. Vocês podem vir aqui, eu não utilizo muito isto, mas sei que podem vir ao Vertex Painting, selecionar então a máscara que vocês querem e portanto, se pintarem, depois tem também o tamanho das brushes e tudo mais. Portanto, se quiserem, podem pintar certas zonas do cenário, podem utilizar então ferramentas do Unity para fazer a pintura das vossas texturas, caso exista uma ou outra parte do terreno que assim o necessite. Pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Pedro, ou se existem perguntas da vossa parte. Não, é uma técnica relativamente simples, e eu gostaria depois de utilizar este webinar para remeter para qualquer outra questão, outros formantes que queiram fazer o mesmo, não só com este efeito mais pixel art, mas também com pixel art, ou seja, pixelizado, mas também com outros tipos de texturas, está bem? Porque a grande vantagem deste tipo de pintura é que podemos evitar ter o tiling excessivo, como vemos aí. Como podem ver na imagem, temos o tiling desta grande, temos as linhas horizontais, e se isto for pintado de uma maneira inteligente, deixa-se de ver esse tiling. Quer dizer que num objeto muito comprido, visto de cima, não precisamos ter esse tipo de tiling, porque vamos ter várias texturas. Agora, se é possível fazer com mais texturas ainda, mas já não pode ser com a diferença de RGB. Tem que ser, se calhar, com outros canais ou com outros materiais até. Mas isso, para este tipo de projeto de 4 texturas, para este objeto serve. O que eu posso fazer é ter agora ainda outro objeto para o caminho ou para outro monte ou assim, que não precisa de fazer parte desta geometria, e pode ter outro material com outro set de 4 texturas. Está bem? Portanto, por objeto, não façam mais do que 4. Isto ajuda assim também a organizarem-se, e não tenham medo de penetrar um objeto no outro, desde que não seja coplanar e não esteja no mesmo espaço físico, para haver Z-fighting. Podem deixar como quiserem, um por cima do outro, colocado, e podem brincar. Desde que os pixels tenham relativamente o mesmo tamanho e faça sentido visualmente, não há problema. Ok? Pronto, se não tem nenhuma questão, vamos ver se alguém tem alguma questão. Pelo menos queria saber se havia alguma questão. Aqui no chat não tem nada. Se não, eu termino aqui o webinar. Eu também estava a tentar perceber se existiam perguntas ou não, porque de facto... ok. De facto achei estranho não estarmos a receber mensagens ao longo da explicação, mas
assumo que fosse porque foi claro. De facto, a técnica não é muito complexa, não é? Portanto, à partida não gera grandes questões. Mas podiam ter alguma questão fora da técnica ou adicionar alguma questão à técnica em si, alguma coisa mais complexa que gostariam de fazer com isto, mas pelo visto não. Uhum. Ok, pronto, esperamos então que tenham gostado. E nos próximos webinars vamos avançar com a questão do terreno, vamos começar a colocar objetos no cenário, portanto vamos começar a popular também um bocadinho mais o cenário do jogo, portanto o nível open world, entre aspas, do jogo, e se calhar vamos optar por fazer algo mais deste género, ou seja, fazemos alguma coisa, avançamos um bocadinho com o projeto e depois fazemos um resumo durante o webinar do que é que foi feito e explicação de alguma técnica que tenha sido utilizada. Exato. Ok. Desejo a todos então uma boa semana e continuação de bom estudo a todos. Bom estudo a todos.